Boa tarde, gente. Maria Lúcia, Patrícia, Natália, Sara. Gente, mais uma sexta-feira, né? Dia 28 de agosto. Mas bem pertinho nós estamos aí do fim de semana, né? Como vocês sabem, segunda-feira não tem aula, né? Mas eu também não tinha aula com vocês na segunda, né? Mas os outros professores que tinham não vão ter aula na segunda com vocês, né? Porque segunda-feira nós vamos estar em planejamento, os professores, certo? Ontem nós estudamos, gente, sobre a estrutura das palavras, certo? Nós vimos sobre o radical e vimos sobre os afixos, né? Só para relembrar, com as palavras de vocês, né? Com os conhecimentos de vocês, me digam aí, façam um resumo para mim do que é o radical, gente. O que é o radical de uma palavra? Me digam aí. Exatamente, Sara. É a parte da palavra, né, que não muda, que é imutável. E a partir dessa parte, né, da palavra que é imutável, ela dá origem a outras palavras, certo? E essas palavras com esse mesmo radical são as palavras que nós chamamos de cognatas. Mas na estrutura das palavras ainda tem os afixos, né? Que é o que nós vimos, nós vamos ver que tem outras coisas também, né? Mas por enquanto a gente só viu isso. E os afixos, gente, estão divididos em dois. Quais são, hein? Prefixo e sufixo, né? Que é o prefixo, é o que vem antes do radical, e o sufixo é o que vem depois do radical. A atividade para cá foi só a página 289, que era apenas a atividade que tinha sobre esse assunto, né? Um assunto para vocês verem como o assunto é bem resumido, porque ele foi dividido em duas partes, né? Parte 1, daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós vamos ver a parte 2. Mas vamos aí fazer a correção dessas questõezinhas, né? Três questõezinhas. Vamos lá. Ontem nós começamos a falar sobre a questão número 1, certo? Algumas palavras vocês já conheciam o significado, porque outra coisa interessante do radical, que é no radical da palavra, né, que tem o seu significado. É o radical da palavra que carrega o significado da palavra. Como a gente viu aí, que o poli, né? Por exemplo, são muitos, são vários. O micro é algo pequeno. Aí ficou faltando o democracia, demagogia e demografia, que tinha a ver com o quê? Vocês pesquisaram? Vocês conseguiram encontrar? E aí? Exatamente, né? Tem a ver com população, com povo, né? Povo ou população, a mesma coisa. O micro, vocês já tinham me dito ontem, né? E o do item C, audição, auditório e audiometria. O radical dessas palavras significa o quê, gente? Vocês lembram? Vocês pesquisaram? Sons, né? Ouvir. Muito bem. E o do poli, vocês já tinham me dito ontem, né? Que tem relação com muitas coisas, várias coisas, né? Aí vamos aí para a questão 2. Quem é que pode ler aí essa questão 2, por favor? Pode ler, Sara, por favor. Ainda há pouco, vimos que as palavras combinadas apresentam o mesmo radical e, por isso, aproximam-se uma das outras em relação ao sentido. No entanto, a aproximação semântica entre palavras não ocorre, necessariamente devido à sua estrutura. Assim, existem os chamados campos semânticos, em que o sentido das palavras é o que as aproxima, mesmo que possuam radicais diferentes.
Pensando nisso, sublinhe a palavra que apresenta um traço semântico relevante, estrutura, utilidade, características formais, etc., que a particulariza em relação às demais. Muito bem. Quando ele fala aí em campo semântico, gente, o que é que vocês conseguiram entender aí nessa questão? Quando o autor do livro ele fala em campo semântico. Vocês conseguem me dizer com as palavras de vocês o que seria aí esse campo semântico? Quem saberia me explicar? Palavras, quando eu falo assim, essas palavras são pertencentes ao mesmo campo semântico. Vocês conseguem definir o que seria isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Eu tenho uma caneta, um lápis e um livro, né? Aqui na minha mesa. Caneta, lápis e livro. Essas palavras, elas não têm o mesmo radical, mas elas pertencem ao mesmo campo semântico. Por quê? Todas estão relacionadas a estudos, à escola. Então, essas palavras pertencem ao mesmo campo semântico. Por exemplo, o avião, o carro, o navio, a bicicleta. Todos são transportes. Então, apesar de não terem o mesmo radical, todos são pertencentes, né, ao mesmo campo semântico. Certo? É basicamente isso. Aí, o que é que vocês tinham que fazer na questão? Vocês iam sublinhar a palavra que estava divergindo do campo semântico das demais, certo? Tem várias palavras e uma dessas palavras diverge aí do campo semântico das outras. Que palavra é essa? É isso que vocês tinham que me dizer. Tem que me dizer agora, né? E eu espero que vocês tenham feito, né? Pode ler, Sara. Brócolis, caju, cebola, cenoura e pimentão. E aí, gente? Nesse item A, qual a palavra que está fora aí do campo semântico das demais? Vocês acham que é qual dessas palavras? E aí? Muito bem. Correto. A palavra aí que está fora do campo semântico é caju. Por quê, gente? Por que caju está fora aí do campo semântico das outras palavras? A explicação é bem simples. Porque o caju é uma fruta e as demais palavras aí referem-se a legumes, né? Então, caju não é um legume, enquanto as outras palavras aí são, né? Os outros itens aí da questão. Por isso, caju está fora desse campo semântico. Entenderam? É bem simples, né? B. Alface, laranja, tangerina, cerol e pitanga. E aí, gente? Nesse caso, qual palavra está fora do campo semântico aí? Alface. Muito bem. Por quê? Por que alface? Porque alface, né, é um legume e as demais palavras são frutas. Estão vendo, gente, que simples esse conteúdo, né? Como eu disse para vocês. No final, o livro vai ficando. Eu considero assim, né? Não sei se todo mundo concorda, mas eu considero que os conteúdos que vêm aí no final do livro do 9º ano são um pouco mais simples, né? Bem mais fáceis de entender. Sei. Pode ler, Sara. Orquídea, azaleia, rosa, copo de leite e couve-flor. E aí, gente, nesse caso, qual palavra está fora do campo semântico das outras? Orquídea, azaleia, rosa, copo de leite ou couve-flor? Vamos lá, né? É uma flor. Isso que eu ia dizer agora. Fica complicado quando a gente não tem conhecimento sobre certa coisa, né? Por exemplo, se vocês não sabem que copo de leite é o nome de uma flor, não tinha como vocês acertarem essa questão, gente. Orquídea é uma flor, eu não sei explicar muito bem para vocês, mas é uma flor branca, né? Não tenho como explicar aqui, mas ela é uma flor branca.
que se chama copo de leite. Orquídea, azaleia, rosa e copo de leite são flores. Já o couve-flor não é uma flor, né? A contradição aí. Copo de leite é uma flor, é o nome de uma flor, e couve-flor não é o nome de uma flor, tá certo? Então, a única palavra aí que está fora do campo semântico é couve-flor. Por quê? Porque não é uma flor, né? Apesar de ter flor no nome. Ok? Aí vamos lá. Item É o D agora, né? Recife, Aracaju, Isso. Natal, Fortaleza e Campinas. Muito bem. E aí? Essa aí é um pouquinho mais difícil, né? Mas vamos ver se a gente consegue identificar. Qual dessas aí não pertence a esse campo semântico, gente? Recife, Aracaju, Natal, Fortaleza ou Campinas? Muito bem, Natália. Campinas. Por que, gente, que é Campinas? Vocês sabem? E aí? A Natália respondeu corretamente. É Campinas. Alguém sabe me explicar por que é que Campinas está fora aí desse campo semântico? Isso mesmo, Evelyn, porque todas as outras, né, são capitais. E no caso aí de Campinas, não é uma capital. Um detalhe, né? Mas é isso mesmo. Item é. Amazônia, João Pessoa, Caruaru, Salvador e Manaus. E aí? Qual dessas não está dentro do campo semântico das outras? Amazônia, isso mesmo. Por que que não é a Amazônia? Quem sabe me responder. Porque aqui, no caso aí, a Amazônia está fora desse campo semântico. Exatamente. No caso, as outras aí são cidades, né? E a Amazônia não é uma cidade, é uma floresta. Muito bem. F, Romance, novela, conto, notícia e fábula. e aí? Qual desses está fora do campo semântico? Essa eu considero, de todos os itens, esse eu considero um pouquinho mais complicado. Não é romance. Prestem atenção o que é que todos têm em comum, menos uma das palavras. Notícia, né? A notícia. Agora, por quê? Correto, Patrícia, a notícia. Notícia é a única aí que está fora do campo semântico das outras palavras. Mas por quê, gente? Quem saberia me dizer? Pensem aí um pouquinho. O que é que a notícia tem de diferente aí dos outros gêneros? Não conseguem identificar? Gente, a notícia difere aí dos outros, porque a notícia são fatos reais.
a notícia não está aí no campo literário, né? A notícia não pode ser inventada, certo? A notícia são fatos, né? Para que seja verdade, para que tenha veracidade, são fatos verdadeiros, não estão aí dentro do campo literário, enquanto o romance, né, a novela, certo? A fábula, estão aí nesse campo fictício, né? A notícia não. A notícia está atrelada com a realidade, né? Por mais que às vezes existam aí as notícias fakes, né? Mas a notícia, o gênero notícia, uma das regras desse gênero é que seja real, que sejam informações verídicas, né? Então, é a notícia. 3, Sara. Assinale a única opção em que ocorre variante do radical. A. Dizer, dizes, dizia. B. Faço, fazes, façamos. C. Amaria, amavas, amou. D. Quero, queres, querias. E E. Vencia, venceste e vence. É fácil, né, gente? Qual é a única opção que há variação no radical? O item B, com certeza, né? Faço, fazes e façamos. Certo? Gente, agora vocês vão colocar o livro de vocês, vão passar aí para a página 292, certo? Como vocês sabem, né? Nós estamos estudando nesse capítulo o tema debate, ok? E a gente vai ver aí na página 292, tá certo? Uma proposta, certo? Mas nós vamos ler aí esses argumentos, certo? Que tem aí na página 292, o tema é redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal. Aí, antes de nós lermos, eu já pergunto a vocês, né? Eu quero que vocês me digam quem é a favor e quem é contra a redução da maioridade penal. E por quê, né? Obviamente. Me digam primeiro se são a favor ou contra, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí? Redução da maioridade penal. Para quem não sabe, né? É reduzir a idade de 18 para 16 anos, né? Hoje em dia, todo mundo sabe que para a pessoa ser, entre aspas, de maior, né? Maior de idade, depois dos 18 anos, de 18 anos para cima. Seria reduzir para 16. Né? Eu acredito que todo mundo já sabe disso. E aí, vocês são a favor ou vocês são contra? Quero saber a opinião de vocês. Não tem opinião vocês sobre o assunto, gente? Pronto. A Sara se posicionou aí. Ela diz o seguinte, né? Não tem uma opinião sobre o assunto porque tem pessoas com diversas idades que praticam crime. E aí, gente, vocês concordam com a Sara? São a favor? São contra? Conseguem ter uma opinião formada sobre o assunto? Ou vocês veem os prós, os contras? E aí? Vamos lá. Nós vamos ler, tá certo? Tá certo? Essa página aqui, 292. Sara, vai continuar a leitura? Pronto. Aí você vai ler primeiro essa proposta, tá bom? Depois nós vamos ler o quadro verde. Pode ler. Atualmente, em vários âmbitos sociais, vem se discutindo a redução da maioridade penal no Brasil de 18 anos para 16 anos. Sempre que um crime praticado por um menor ganha destaque nos meios midiáticos, instaura-se um sentimento de revolta e a polêmica sobre a maioridade penal volta a ser discutida. Hoje, os menores de 18 anos não respondem criminalmente por seus delitos. 16 anos é a idade mais discutida para o adolescente ser julgado como um adulto.
O principal argumento apresentado na defesa dessa posição é o amadurecimento muito precoce dos jovens, pois hoje o acesso às informações é imenso e há discernimento suficiente, inclusive para votar. Por outro lado, os contrários a essa mudança esclarecem que, em outros casos, surgirão com jovens com idades inferiores. Diante desse debate, veremos a seguir os principais argumentos a favor ou não da redução da maioridade penal. É exatamente o que a Sara falou, né? A forma como a Sara se posicionou. Ela não tem uma opinião formada, porque vão existir aí outros jovens de outras idades, né, cometendo esses crimes. Então, o embate, né, entre quem é contra e quem é a favor é exatamente esse. Quem é a favor diz o quê? Um dos argumentos mais usados. Se tem idade para votar, né, também tem idade para arcar com seus atos. Aí quem é contra diz o quê? Sou contra, porque aí você reduz para 16 anos, mas vão ter adolescentes de 15, 14, 13 anos que vão continuar cometendo crimes. E aí, né? Aí a gente vai ver agora os argumentos mais apresentados aí pelas pessoas que são contra, né? E pelas pessoas que são a favor dessa redução, tá bom? Vamos lá, Sara. Argumentos a respeito da redução da maioridade penal. Contra. Primeiro, a redução da maioridade penal fere uma das cláusulas da Constituição Federal que não podem ser modificadas por congressistas. 2. A inclusão de jovens a partir de 16 anos no sistema prisional brasileiro não iria contribuir para a sua reinserção na sociedade. 3. A pressão para a redução da maioridade penal está baseada em casos isolados e não em dados estatísticos. 4. Em vez de reduzir a maioridade penal, o governo deveria investir em educação e em políticas públicas para proteger os jovens e diminuir a vulnerabilidade deles diante da violência. E 5. A redução da maioridade penal iria afetar principalmente jovens negros, pobres e moradores de áreas periféricas do Brasil, na medida em que este é o perfil de boa parte da população carcerária brasileira. Agora são os argumentos a favor. Primeiro, a mudança da Constituição de 1988 não seria ilegal, uma vez que a nova lei apenas colocaria novas regras. Segundo, a impunidade gera mais violência. Os jovens atualmente têm consciência de que não podem ser presos e punidos como adultos, por isso continuam a cometer crimes. Terceiro, a redução da maioridade penal iria proteger os jovens do aliciamento feito pelo crime organizado, que tem recrutado menores de 18 anos para atividades, sobretudo relacionadas ao tráfico de drogas. Quarto, o Brasil precisa alinhar a sua legislação à de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde, na maioria dos estados, adolescentes acima de 12 anos de idade podem ser submetidos a processos judiciais da mesma forma que adultos. E quinto e último, a maioria da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Em 2013, pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte indicou que quase 92,7% dos brasileiros são a favor da medida. Muito bem. E aí, gente, diante de toda, vocês veem que os dois lados têm argumentos, né? Um lado diz que os congressistas não podem mudar a nossa lei. Dizem o que mais aí? Que colocar esses jovens de 16 anos nas prisões não vai ajudar em nada para que eles sejam colocados, né, de volta na sociedade. 3, que essa pressão é baseada apenas em casos isolados, não tem uma estatística, né, para isso, pegam vários casos isolados. 4, que em vez de reduzir a maioridade penal, o governo deveria investir em escolas e em políticas públicas, né? E 5, que essa redução iria afetar mais os jovens negros e periféricos, né? E aí, gente, diante desses argumentos de quem é contra, vamos observar primeiro só os argumentos de quem é contra. Vocês concordam com esses argumentos? Com quais argumentos vocês concordam? Com quais argumentos vocês discordam? E aí, gente? Me falem. Concordam com o que é colocado pelas pessoas que são contra? Vocês acham que esses argumentos
realmente defendem de forma eficaz nessas ideias de que não vale a pena, de que não é correto, que não é a melhor escolha essa redução dessa maioridade. Com o quinto, a senhora disse que concorda, né? Que é o quê? A redução da maioridade final iria afetar principalmente jovens negros, pobres e moradores de áreas periféricas no Brasil, né? Na medida que este é o perfil de boa parte, né, das pessoas que estão presas. Então, a Sara concorda com o quinto, quero saber a opinião dos outros. Com o quarto também, verdade, viu? O quinto é pura verdade. E o quatro, né, é o que realmente nós precisamos, gente. Porque parece, eu não sei agora dizer para vocês dados específicos, mas o que a gente percebe, o que parece, é que o nosso governo gasta mais, né? No nosso país se gasta mais com, com as prisões, com o sistema carcerário, do que de fato com a educação, né? E ao invés de fazer isso, o governo deveria investir mais em quê, gente? Em educação, em políticas públicas, né? E a gente sabe que o nosso país não investe. A Patrícia colocou aí que é bem contraditório, né? Realmente é bem contraditório. Se nós formos olhar os dois lados, às vezes a gente realmente não consegue se posicionar, né? Porque a gente vê as coisas que estão contra, concorda com algumas, a favor, a gente concorda com algumas. Fica às vezes até difícil de se posicionar. Mas vamos lá. A Sara disse que com o segundo ela não concorda. O segundo, né, é que a inclusão de jovens a partir de 16 anos no sistema prisional brasileiro não irá contribuir para a sua reinserção na sociedade. Concordo com você, Sara. Até porque cada indivíduo, né, é um indivíduo com suas próprias características, né? Mas assim, realmente a gente sabe que a maioria das pessoas que são presas, né, na cadeia, ao invés de elas saírem melhores, parece que elas estão fazendo um curso, né? A verdade é essa, parece que elas entram em um curso para aprender a ser bandido. É essa a verdade da nossa sociedade, né? A pessoa entra, a gente espera o quê? A sociedade espera o quê? Que ela saia melhor. Mas não, ela aprende coisas piores lá. Porém, todo caso, né? Toda regra tem exceção. Existem aqueles que sim, conseguem, né? Que conseguem sair de lá mudados, certo? Acredito que seja uma pequena quantidade, mas eu concordo com você que sim, né? Que saem, uns saem muito piores, outros saem melhores, né? Mas agora vamos aí para para as pessoas, os argumentos das pessoas que são a favor. Vamos lá. Vamos ler de um por um, tá certo, Sara? Discutir de um por um. Você lê, a gente discute, aí depois você lê o segundo e assim sucessivamente. Pode ler o primeiro. Primeiro, a mudança da Constituição de 1988 não seria legal, uma vez que a nova lei apenas colocaria novas regras. Muito bem. Como vocês sabem, gente, a nossa Constituição, né, ainda é lá de 1988. Desde lá até os dias atuais, ela é a mesma, né? Não foi atualizada. Aí o que é que alguns dizem? Que não se pode mexer nessa Constituição, né? Que o Congresso não pode mexer nessa Constituição. Já quem é a favor diz que isso não seria errado. Por quê? Porque nós não mudaríamos a Constituição. Apenas colocaríamos mais regras, né? Vocês concordam com isso ou não?
Vocês acham que seria crime mexer nessa Constituição? Ou que seria o caso de apenas colocar mais regras dentro dela, né? Diminuir? Seria simples assim? 2, Sara, pode ler. A impunidade gera mais violência. Os jovens atualmente têm consciência de que não podem ser presos e punidos como adultos. Por isso, continuam a cometer crimes. E aí, essa é mais fácil, né, de opinar? Vocês acreditam que a impunidade, né, pelos jovens saberem, eu sou menor de idade, não posso ser preso, então vou cometer aqui esse crime sem medo, né? Porque não vou ser preso. Vocês acham que essa impunidade gera esse pensamento na cabeça desse jovem, gente? Sim ou não? O que é que vocês acham? Alguns sabem sobre os direitos, outros não. Mas vocês acreditam, assim, que os jovens que estão, eu falo dos jovens que já estão inseridos aí nesse mundo do crime. Vocês acham que passa isso pela cabeça deles, né? Vou fazer porque não vou ser punido, né? Como eles não vão ser punidos, acabam fazendo aí os crimes. Com certeza, né? Com certeza, a maioria sabe o que está fazendo e sabe sim, né, que por ser menor de idade não vai ser punido, né? Ou se vai ser punido, vai ser uma punição bem leve. 3. A redução da maioridade penal iria proteger os jovens do aliciamento feito pelo crime organizado, que tem recrutado menores de 18 anos para atividades, sobretudo relacionadas a tráfico de drogas. E eu não concordo, vou logo dar minha opinião sobre essa terceira, né? Eu não concordo com essa terceira. Ela diz o quê? Que reduzir a maioridade, né, penal iria proteger os jovens de serem aliciados, porque vocês sabem que o crime procura menores de 18 anos, né, gente? Por quê? Porque assim, já sou maior de idade. Eu vou procurar esses jovens, né? Porque eles não podem levar a culpa e eles também não vão me entregar. Então, os menores de idade vão levar a culpa e não vão ser presos. É por isso que eles aliciam esses adolescentes. Porém, vai ser reduzido para 16 anos. Então, o que é que eles vão fazer? Vão continuar aliciando esses adolescentes ainda mais jovens. Se os de 16 anos já podem ser presos, pois eu acredito assim, né? Que eles vão procurar os de 13, os de 14, e assim sucessivamente. Se os de 16, né? Se um dia no Brasil tivesse uma lei que a partir dessa lei os adolescentes de 16 anos já pudessem arcar pelos seus crimes, o crime com certeza iria procurar os de 15, os de 13, os de 14 e assim, né, cada vez procurar adolescentes mais jovens para entrar nesse mundo do crime, né? Então, eu acho que esse terceiro, eu não concordo com esse terceiro. 4. O Brasil precisa alinhar sua legislação à de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde, na maioria dos estados, adolescentes acima de 12 anos de idade podem ser submetidos a processos judiciais da mesma forma que adultos. E aí, vocês acham, gente, que o Brasil está pronto para ser alinhado aí com países de primeiro mundo, onde, aí, né, nos Estados Unidos, na maioria das cidades, jovens, né, adolescentes, né, gente, não são nem jovens, adolescentes com mais de 12 anos já podem responder judicialmente por seus atos. Será que isso no Brasil iria funcionar? Né? Será que o Brasil tem estrutura para isso? Quem dera, né, que tivesse. Eu também acho que com certeza não. Né? Nosso país não está nesse nível. 5º e último para nós encerrarmos. A maioria da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Em 2013, pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte indicou que 92,7% dos brasileiros são a favor da medida.
E aí, com essa eu concordo, porque é uma estatística, né, que diz que a maioria dos brasileiros são, sim, a favor, né, da redução da maioridade penal. Porque as pessoas só pensam em quê? Em fazer esses jovens aí, essas pessoas que são menores de idade, pagar, pagar pelos seus atos. Então, o que é que acontece? A maioria dos brasileiros, com certeza, né, é a favor, sim, dessa redução. Gente, desejo a vocês um bom fim de semana, tá certo? Coloquem o número de vocês no chat para que eu faça a frequência. Um beijo, meus amores, cuidem-se e até terça-feira. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.